Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente aqui ao seu canal História e Cristianismo. Como vocês observaram, o programa de hoje vai falar sobre o Seder, uma refeição cerimonial que faz memória aí à libertação do povo judeu do Egito. É importante observar que Jesus, como judeu, ele fez várias vezes essa refeição de Seder, porque ela faz aí memória, talvez, a questão mais importante do povo judeu, que foi a sua libertação e a formação do povo como um povo livre. Por isso a festa da Páscoa, do Pessach judaico, é chamado também de festa da liberdade. Essa festa do Seder, né, ou a refeição cerimonial do Seder, ela é feita na primeira noite do Pessach judaico, da Páscoa judaica, para quem está em Israel. Para quem está fora de Israel, ela é feita na primeira noite e na segunda noite de Pessach. Portanto, são 15 passos que constam num livro chamado Agadá, que tem canções, salmos, leituras, memória de todo esse evento que aconteceu aí da libertação do povo do Egito. O judeu diz, ou eles afirmam, né? Os judeus dizem que você pode faltar a qualquer festa judaica, mas essa não, porque é essa que faz você de fato ser um judeu livre como povo. Então hoje nós vamos no nosso programa falar sobre esse Seder. Logicamente não vamos falar dos 15 passos, mas da essência do Seder, para a gente entender a simbologia desse Seder, para depois tentar compreender também esse evento realizado por Jesus Cristo. O primeiro elemento que nós vamos analisar do Seder de Pessach judaico é um pão sem fermento que os cristãos conhecem como pão ázimo e que os judeus chamam de matzah. Esse pão tem toda uma simbologia, pois lembra a pressa que os judeus tiveram para sair do Egito e não tiveram tempo de preparar a massa. Na noite da Páscoa, a primeira noite da Páscoa, na refeição de Seder, 3 porções são preparadas, cada uma lembrando um povo judeu. O povo sacerdotal, Corém, os levitas e o resto de Israel. Esse pão tem todo um cuidado para ser preparado, desde a colheita do trigo, que não pode aí aproximar-se de água, nem na moagem. Esse pão todo trabalhado com cuidado é chamado de matzah shimorá. Justamente shimorá significa cuidado. Mas aqueles que não têm condições de preparar o próprio pão, eles podem comprar um pão fabricado, mas que tem que passar por toda uma supervisão dos rabinos. Cada judeu, na noite do Seder, deve comer cerca de 28 centímetros desse pão. O segundo elemento que nós vamos analisar aqui do Seder judaico é a presença de 4 copos de vinho dentro dessa cerimônia. Cada copo de vinho tem uma simbologia própria. Antes de falar sobre essa simbologia, é importante observar que até as crianças precisam beber essa bebida. Logicamente, como elas não bebem bebida alcoólica, elas podem beber um copo de suco, mas tem que ser 4 copos, cada um com cerca de 86 mililitros. O ideal, segundo os judeus, é que cada um tenha um copo próprio de 100 mililitros, pois sempre um pouco é derramado quando se toma. Qual é a simbologia dos 4 copos? Existem várias interpretações e várias possibilidades nesses 4 copos. A primeira dessa simbologia está presente no livro do Êxodo, capítulo 6, versículos dos 6 ao 7, que é justamente o que são as promessas de Deus ao povo judeu. Deus prometeu tirar o povo judeu do trabalho forçado, número 1. Número 2, tirar os judeus da escravidão. 3, libertar com o braço estendido. 4, Deus prometeu aí ser o Deus do povo judeu
e aceitava o povo como aí seu povo. Então são as 4 promessas que estão contidas aí no livro do Êxodo, capítulo 6. Essa seria a primeira simbologia. Uma outra simbologia possível, está principalmente aí no Talmud, é que os 4 copos simbolizam também aí os 4 impérios que dominaram o judaísmo. Primeiro o Egito, depois os babilônicos, depois os gregos, depois os romanos. Uma outra interpretação possível, dada pelos judeus, é que os 4 copos significam a postura do judeu diante da escravidão. Eles mantiveram os nomes em hebraico, eles continuaram falando a língua hebraica. Terceiro, eles foram extremamente aí, fiéis a Deus e a eles mesmos, né? Quer dizer, eles foram leais. E quarto, eles mantiveram uma moral elevada. São os 4 elementos. O fato é que o vinho ele sempre significa aí, ou simboliza alegria e libertação. Portanto, o Seder ele começa sempre com uma Kiddush, com uma bênção sobre o primeiro copo de vinho. No próximo programa nós vamos aí continuar aí entendendo essa cerimônia, ou essa refeição cerimonial da libertação do povo do Egito, que começou aí com essa refeição chamada Seder. Eu agradeço aí a participação de todos, peçam que curtam, que compartilhem, que inscrevam no canal para que outras pessoas possam aí continuar vendo os nossos vídeos. Um abraço, até o próximo programa, a segunda parte desse vídeo.